Olá, meu nome é Marta, eu sou psicóloga, sou mestre em terapia de casal e família. E quero compartilhar com vocês um pouco do que eu tenho aprendido na teoria e na clínica. A intenção aqui é passar um pouco de informação para que você aprenda um pouco mais na hora de se relacionar com o seu parceiro ou com a sua parceira, tá bem? Então, nós precisamos entender que existem vários tipos de personalidade. A personalidade, ela é influenciada pela parte biológica, pela nossa genética, pela genética dos nossos pais, dos nossos antepassados. E também a personalidade, ela vai se moldando, ela vai se modificando até o final da nossa vida. Conforme a gente vai aprendendo, o ambiente que nós vamos frequentando, a gente vai modificando a nossa maneira de se comportar e de entender o mundo, tá bom? Então, nós vamos falar de algumas personalidades, tá? A intenção aqui não é passar teoria, tá? É só ensinar um pouco para que você aprenda a lidar com o outro, tá bom? Com as pessoas que você se relaciona. Então, nós temos pessoas que elas vão ter a personalidade mais negativa, outras são mais positivas, né? Outras são mais preocupadas, outras são mais calmas, outros inseguros, outros seguros, outros têm mais autopiedade, outros são mais voltados para a sua autossatisfação. Tem o mais extrovertido, tem o introvertido, aquele que é mais reservado, tem o que é divertido, tem o mais sóbrio, tem o afetuoso, né? Tem aquele que não teve tanto afeto na infância, né? Não aprendeu a ter afeto, né? Não é tão afetuoso. Tem aquele que é muito imaginativo, sonhador, e tem aquele que é mais pé no chão. Tem aquele que tem preferência pela variedade, outros que gostam de ter mais uma rotina, né? Tem aquele que é o independente e tem o que é mais conformista. Tem o bondoso versus implacável, o confiante versus desconfiado. Tem o prestativo versus não cooperativo, né? Tem aquele que é mais organizado e tem o desorganizado. Tem o cuidadoso e tem aquele que é descuidado, né? Tem um outro que é disciplinado, né? Uma pessoa que ela tem disciplina. E o outro que é fraco de vontade, que não tem disciplina. Então, veja bem como nós somos diferentes, né? Isso vai depender da nossa genética e também do meio que nós frequentamos, do nosso aprendizado na família. Primeiro ambiente social que a criança participa quando ela nasce é a família. E a criança, ela vai aprender observando, né, e interagindo com os seus pais, com os seus cuidadores no ambiente familiar. Conforme a criança vai crescendo, ela vai frequentar a escola. E ali na escola, ela vai aprender não só com os professores, né, mas também com seus coleguinhas. E depois a criança vai participando também de ambientes sociais. Isso tudo a criança está aprendendo, está moldando a sua personalidade, está formando a sua personalidade até o final da nossa vida. Todos nós
temos uma história de vida, né? Eu costumo dizer para os meus clientes que o adulto de hoje é a criança de ontem. Por quê? Porque o que nós aprendemos na infância, na adolescência, nós vamos carregar para a vida adulta. E o comportamento que não é saudável, que foi aprendido na infância ou na adolescência, se ele não for visto nesta época, não for ali mudado, ele vai ser levado para a vida adulta. Então, o que eu ouço, assim, de mulheres ou de homens, também de homens, é que eles achavam que depois do casamento iam conseguir transformar a pessoa, mudar a pessoa, o jeito da pessoa ser. Mas é muito difícil a gente mudar o outro, a não ser que o outro perceba e entenda que o seu comportamento, aquele comportamento, determinados comportamentos, estão prejudicando o seu relacionamento conjugal, ou o seu relacionamento no trabalho, ou no social, ou com a família. Enquanto ele não perceber, ele vai continuar se comportando daquela forma. E com isso, casamentos são desfeitos. E aí a pessoa vai e casa novamente. E ali ela vai continuar apresentando aquele comportamento, né? Então, é importante, né, que a gente conheça a nossa personalidade, a forma que nós agimos e o que precisa ser mudado em nós que não está dando certo no nosso relacionamento com o nosso cônjuge, ou com os nossos amigos, ou na área do trabalho, ou com os parentes, né? O que eu tenho que mudar em mim? O que foi aprendido na infância, na minha adolescência, que não foi corrigido na época e eu estou levando para dentro dos meus relacionamentos e estou prejudicando os relacionamentos, enfim, a família, o que eu preciso mudar. Então é importante ter consciência, né? Ninguém vai mudar se acha que não precisa mudar. Ah, é o outro que tem que mudar. Será que é sempre o outro que tem que mudar? Será que eu não tenho que mudar também? Né? A gente tem que olhar pra gente, né? Parar, olhar, refletir, né? O que eu estou sentindo, né? O que aconteceu? Por que eu estou agindo dessa forma? Por que eu gritei com ele? Por que eu gritei com ela, né? O que eu estava sentindo? Eu estava frustrada. O que passou pela minha cabeça, né? Naquele momento que eu senti aquilo, que eu reagi dessa forma, né? O que aconteceu, né? Parar e refletir, né? O que aconteceu? Por que eu agi assim? Foi a forma correta? A forma que eu estou agindo é uma forma saudável? Tá fazendo bem para mim? Tá fazendo bem para o outro? Então a gente tem que parar e refletir, tá? E ali mudar o comportamento para um comportamento saudável. Está bem? 80% do nosso pensamento é enganoso. Então, nós precisamos checar o nosso pensamento. O que eu tenho visto nos casais é que os casais não estão se comunicando bem. Os casais, eles têm um pensamento e eles não verbalizam para checar se aquilo é verdade. Então, por exemplo, um casal que eu atendi,
por causa do comportamento da mulher, a mulher, por causa de determinados comportamentos da mulher, reações, o marido achava que a mulher não o ama. E por causa de determinadas reações do marido, a mulher não se sentia amada. Mas eles nunca verbalizaram, eles nunca conversaram, eles pensaram, né? E deixaram aquele pensamento distorcido tomar conta de um sentimento de desilusão, de tristeza, e ali tomar atitudes, né, para acabar, por exemplo, com o relacionamento, né? Mas é uma verdade que ele não a ama? É verdade que ela não ama mais o marido? É uma verdade isso? E ali eu via que não era, eu via que existia amor entre eles, estavam machucados, né? Por que que estavam machucados? Porque eles foram tomados, o comportamento deles, a atitude deles, né? As atitudes foram tomadas pelos pensamentos distorcidos, né? Por causa de uma atitude que de repente ela estava aborrecida com outra coisa, ele chega ali na hora e ela ali não correspondeu a ele a expectativa dele naquele momento. Ele já entendeu ali que não estou sentindo amor, não estou sentindo que eu sou bem-vindo, né? E aí começam essas coisas, né? O casal vai alimentando até que acaba no divórcio. Então é importante um entender o tipo de personalidade do outro, né? Se comunicar, falar dos sentimentos, né? Por exemplo, uma pessoa que é mais negativa, outra positiva, chegar para outra e falar: olha, eu entendo que você, né, está sentindo isso, né? Mas que tal se a gente aguardasse mais um pouco, né? Vamos trabalhar mais nisso, vamos ver se a gente pode mudar esse resultado. É sempre conversando, com diálogo, falando dos sentimentos, sem acusar o outro, né? Apontar o dedo, né? Você é assim, você é dessa forma. Você vê, todos nós somos diferentes, né? Cada um tem uma personalidade. A nossa personalidade é formada na infância, na adolescência e no decorrer da vida adulta. Então nós podemos mudar comportamentos que não são saudáveis para comportamentos saudáveis e mudar a história do nosso relacionamento. Tá certo? Não precisa acabar. A gente pode transformar o que não está legal para uma coisa melhor, tá bom? Então, outra coisa também que é importante a gente perceber é que no relacionamento cada um tem uma expectativa, né? Então, qual é a expectativa do teu parceiro, da tua parceira? Não, olha, a minha expectativa é que ele seja mais organizado, né? Porque a gente viu aqui que tem pessoas que são organizadas, outras não, outras são desorganizadas, né? Então, qual é a sua expectativa, né? Então, vamos pegar, por exemplo, eu vou dar um exemplo, né? De um casal que eu também vi. Ele chegava do trabalho estressado, né? Ele chegava estressado, não todos os dias, mas na maioria das vezes, e ele queria chegar, tomar um banho e descansar, né? Não queria falar com ninguém. A personalidade dele, é o jeito dele. A mulher ficava em casa sozinha, fazendo as tarefas de casa, né? Já grávida, né? No final da gestação, se sentia sozinha. E ali, quando ela ficava assim, ansiosa para ele chegar em casa, para ela poder conversar com ele. Só que ele chegava chateado, aborrecido do trabalho, estressado com o trabalho, precisava de um tempo.
Então ele chegava, dava um oi para ela e subia para tomar banho e queria relaxar. E ela queria falar, e ela queria conversar, porque ela ficou o dia inteiro sem conversar. Mas ele precisava desse tempo. E ali ela sentia falta de amor, né? Achava que o marido não a amava mais. E não é uma verdade. Então, 80% dos nossos pensamentos, né, diz na pesquisa, eles são pensamentos distorcidos, não são verdades, tá? Não são verdades absolutas. Então, a gente precisa checar o nosso pensamento. Então, o que eu orientei essa esposa? Se você vê que ele está nervoso, espere ele acalmar. Quando ele chegar perto de você, aí você conversa com ele. Como você está se sentindo? Sempre falar da emoção, não da ação ou reação da pessoa. Como você está se sentindo? Tá bom? E o outro vai falar, olha, eu estou me sentindo cansado, exausto, hoje no trabalho foi muito estressante. Aí você já sabe que não é em relação a você, é em relação ao trabalho da pessoa, né? Então, às vezes a gente precisa de um tempo, né? A gente precisa olhar o outro, entender o outro, saber como é que é a personalidade do outro, né? E a nossa personalidade também. Olha, se eu sou muito positiva e o meu companheiro, o meu esposo, ele é mais negativo, como que eu vou querer que ele fique positivo o tempo todo? Não, mas eu vou ali com jeito passar um pouco de ânimo para ele, né? Então, a gente tem que perceber o outro e trabalhar com as personalidades. Não trazer isso como falta de amor, ele não me ama mais, ela não me ama mais, né? Não, sem você checar realmente o que está acontecendo com a outra pessoa e saber da personalidade dela, né? Ela é uma pessoa que ela precisa de um tempo, ela precisa ficar num canto quietinho antes de conversar com a esposa ou com o marido, acalmar primeiro, passar aquele estresse todo para depois se comunicar, né? Cada um tem um jeito de ser, então nós temos que estar atentos para o jeito daquela pessoa, como ela costuma se comportar, como ela aprendeu lá na infância a se comportar. Então, todos nós, quando casamos, nós trazemos a nossa mochila, né? A nossa mochilinha cheia de histórias que nós vivenciamos com os nossos pais, vivenciamos com os nossos familiares, vivenciamos na escola, traumas, negligência parental, frustrações, né, alegrias, aprendizagens boas, está tudo ali misturado, né? E aí quando a gente casa, a gente precisa aprender a lidar com o outro de uma forma assim, sem julgamento. Não julgar o outro, porque nós somos o que nós aprendemos na infância, na adolescência e no meio que nós frequentamos. Mas nós podemos mudar sim com a ajuda de profissionais, tá bom? Então, se você sente que o seu casamento não está indo legal, precisa de mudança, né? Você procure ajuda. Não deixe chegar assim no limite para poder procurar ajuda. Procure ajuda antes, tá bem? Porque o casamento é uma instituição de Deus, né? Deus abençoa os casamentos, né? É importante para as crianças terem ali os pais com eles juntos, tá? Ninguém casa pensando em se separar, casa porque não deu certo, mas se não tá dando certo, procura ajuda antes, a não ser que a pessoa sofra violência doméstica, tá? Se existe violência doméstica, aí não. Casamento não é sofrimento, tá bom?
Casamento é para a gente ser feliz, procurar ser feliz todos os dias. Casamento é você regar ali a plantinha todos os dias, tá? Com muito amor, carinho, compreensão, entusiasmo, tá bom? E a área sexual também é importante a gente falar, tá? Precisa haver sexo, sexo de uma forma amorosa, carinhosa, de uma forma delicada, tá? Onde os dois ali estejam curtindo, tá? Não, nada forçado, nada que o outro não queira, nada de violência, nada de machucar, tá bom? Tem que ser bom para os dois, tá bom? Então, eu espero que você tenha aprendido algo aqui, né, com essas dicas. Eu peço que você compartilhe, deixe o seu like para que mais casamentos sejam transformados, né? Porque a intenção aqui é a gente passar um pouco de informação, eu passar um pouco de informação do que eu tenho aprendido, do que eu tenho vivenciado com os clientes, para que casamentos sejam restaurados, sejam recuperados, tá bom? Muito obrigada por tudo.